Olá, jovens! Então vamos começar uma frente nova da química, conhecida como química descritiva. Aparece também como química do cotidiano. Nós vamos falar sobre o planeta Terra. A constituição da Terra. O planeta é dividido em litosfera, hidrosfera e atmosfera. Tá? A intersecção de todos forma a biosfera. A litosfera também podemos entender como a crosta terrestre, né? A hidrosfera, a parte da água, e a atmosfera, a parte do ar. A atmosfera terrestre é uma fina camada gasosa que envolve a Terra, sendo formada de diferentes gases. Ela também mantém a temperatura, filtra a radiação solar, segura o vapor de água, enfim, ela é importante na manutenção da vida no planeta. 7 elementos gasosos podem ser encontrados normalmente na atmosfera. O nitrogênio, tá? Cerca de 70%, o oxigênio, cerca de 20%. Então, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante de outros gases, inclusive água. No início da formação do planeta Terra, a atmosfera era composta basicamente por gases metano, amônia, nitrito, vapor de água e gás carbônico, resultantes das constantes erupções e colisões de meteoros na superfície da Terra. Então, em uma segunda fase, surgem os primeiros organismos que começam a realizar a fotossíntese, absorvendo o gás carbônico da atmosfera e transformando eles em oxigênio. Começa então a formar a atmosfera que nós conhecemos, com a presença de oxigênio. Constituição da Terra. Vamos falar agora da hidrosfera. Aqui tem uma comparação para ter ideia a quantidade de água doce que nós temos acesso. Tá? Fazendo uma comparação, podemos dizer que se toda a água dos oceanos estivesse em um balde, nós teríamos então uma quantidade equivalente a um copo presa nas geleiras, ou uma quantidade equivalente a metade de uma xícara de café, que fica a água no subsolo. Né? Os lagos corresponderiam a 10 gotas. A água presente na atmosfera a uma gota. E a água que nós temos acesso nos rios corresponderia então a menos de uma gota. Então, de um balde inteiro, nós só temos acesso a menos de uma gota. Essa então é a comparação que podemos fazer para entender o quão pequena é a parte que nós temos de água doce. ,70% da superfície da Terra é composta por água, mas somente essa pequena fração é a água doce que nós temos acesso. Nós temos noção que na hidrosfera a quantidade maior é de hidrogênio e oxigênio, que formam a água. Tudo bem até aí. Mas existem alguns outros elementos que aparecem também, como cloro, sódio, magnésio, sulfato. Tá? Então o enxofre aparece na forma de sulfato, cálcio, potássio e bromo.
Então, na hidrosfera é possível obter outros elementos além da água, tá? São sais dissolvidos principalmente na água do mar. Agora vamos falar da litosfera. Tá? É a parte sólida da Terra com cerca de 6.500 quilômetros de raio. É a parte mais externa, que corresponde a uma espessura de aproximadamente 30 quilômetros. Tá? Então, se todo tem 6.500, a crosta terrestre, que é onde nós pisamos, tem aproximadamente 30 quilômetros. É um pedacinho muito pequeno comparado a toda a parte sólida. Tá? Então, a crosta terrestre é essa pequena camada. E nós chamamos então de litosfera. Nós vamos estudar então nessa aulinha a litosfera. Tá? É essa pequena camadinha que nós temos aqui, de 30 quilômetros. Tem 6.500. Nós vamos estudar esse comecinho. Muitas vezes, questões de vestibular aparecem tabelas para serem interpretadas. Então, o que eu posso dar de dica para vocês? Na hora de analisar a tabela, vocês têm que ver com calma e se é a porcentagem em massa que aparece ou se é a porcentagem em número de átomos. Isso pode mudar um pouco. Por exemplo, se a gente for pensar em número de átomos, o hidrogênio é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, em número de átomos. Porém, em porcentagem em massa, é o ferro. Por isso, deve-se tomar cuidado na hora de analisar a tabela. Mas o que nós temos em comum, tanto em número de átomos, quanto em porcentagem em massa? O oxigênio. Em ambos, ele é o elemento mais abundante na crosta terrestre. A maior parte das rochas contém oxigênio. São os óxidos, silicatos, carbonatos, fosfatos, nitratos, aluminatos, entre outros. Na crosta, existe grande quantidade de areia, que é o óxido de silício, SiO2, e silicatos complexos. Observe que o metal mais abundante na crosta terrestre é o alumínio. Professor, mas e o oxigênio e o silício? O oxigênio e o silício, apesar de ter maior quantidade em número de átomos, tá? Eles não são metais. O oxigênio é um ametal, o silício é um semimetal, portanto, o alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre em número de átomos. E a gente consegue resolver um exercício. O elemento mais abundante da crosta terrestre em termos de número total de átomos é o número total de átomos. O elemento mais abundante é o oxigênio. Então, é um detalhezinho que vocês têm que tomar cuidado. Ele pode colocar em número de átomos, pode colocar em porcentagem, pode colocar as duas tabelas e pedir para você responder. Por isso que eu falei para vocês, devem tomar cuidado então com a legenda dessa tabela. Outro detalhe, ele pode perguntar o metal mais abundante. Aí, oxigênio. Oxigênio não é metal. Então, esses detalhezinhos devem ser levados em consideração na hora de responder uma questão dessa. Agora nós vamos começar a colocar algumas definições. Bom? Nós vamos estudar os minérios na litosfera. E a primeira definição é: o que é um mineral? Então, mineral são depósitos formados ao decorrer de eras geológicas através de fusão, cristalização, dissolução e precipitação, que dão origem a compostos estáveis com características definidas. Isso é um mineral.
Agora, o que é um minério? Mineral é qualquer um que tenha características definidas. Mineral, então, é qualquer depósito formado por cristalização, fusão, dissolução, que seja estável e tenha características definidas. Isso é mineral. O minério é um mineral que tenha um valor comercial. Tá bom? Então, minério é um mineral com valor. Essa é a diferença. Bauxita, pirolizita, hematita, magnetita, pirita, enxofre rômbico. Vocês viram que o enxofre aqui, ele está sozinho, não está ligado a nenhum elemento? Existem, portanto, alguns elementos que aparecem sozinhos, tá? E aparecem, como posso dizer, puros, entre aspas, tá? Na crosta terrestre. Nós chamamos, então, de elementos que ocorrem no estado nativo, livres. Um exemplo desse é o ouro, cobre, a prata, o enxofre, o carbono. São alguns elementos que aparecem livres na natureza. Vocês encontram ele praticamente puro. Ó, aqui eu coloquei ouro e prata. Provavelmente deve ter aparecido na cabeça de vocês. E o bronze? Tá? O bronze, ele não é um elemento nativo. Na verdade, o bronze é uma liga metálica. Ou, se vocês preferirem o termo, uma solução sólida. Tá? É uma mistura de cobre e estanho. E eu acho que com isso a gente consegue resolver mais um exercício. FUVEST. A exploração econômica de alumínio, carvão, ferro e ouro é feita pela retirada de depósitos naturais, seguida de processamento para purificação, por já se apresentarem isolados na natureza. Não é necessário fazer transformações químicas na fase de purificação de... Vamos lá. Ou seja, quais são apresentados, podem aparecer livres na natureza. O alumínio aparece livre na natureza? Não. Dos metais, ouro, platina, cobre e prata. Alumínio não. Ferro também não. Então, a melhor alternativa seria a alternativa B. Ouro, nós encontramos livre na natureza. E encontramos também o carbono, que é o carvão. Então, carvão, que é o carbono, e o ouro são encontrados livres na natureza. O alumínio nós encontramos principalmente na forma de bauxita, o ferro de hematita, e aí é preciso refinar o alumínio para purificar o alumínio e o ferro. Então, vamos continuar. Rochas. A camada externa sólida da Terra é constituída de rochas que se formam pelo resfriamento da massa ígnea, da lava. Geralmente, as rochas são misturas de minerais. Então, mineral, como nós estudamos lá no slide anterior, é quando eu tenho uma substância definida, tá? E apresenta características específicas. A rocha é um conjunto desses minerais, então são várias substâncias, tá bom? Mineral é um material sólido que apresenta uma composição química definida e propriedades e características definidas também. E aí, nós temos os tipos de rocha. Lembre que as rochas são misturas desses minerais, tá bom? Eu tenho as rochas ígneas,
também chamadas de rochas magmáticas, que vem do magma. Elas podem ser rochas ígneas extrusivas ou intrusivas. Qual é a diferença? As rochas ígneas extrusivas ocorrem pelo resfriamento da lava na superfície, tá? E essa lava ela se resfria rapidamente. E aí começam a se formar cristais. Esses cristais são bem pequenininhos. Uma rocha extrusiva, uma rocha magmática extrusiva típica é o basalto. Inclusive aqui em Araraquara nós temos o Parque do Basalto, tá? Essa rocha que nós temos no asfalto. Ela tem uma cor escura, tá? E é finamente granulado. E nós temos as rochas ígneas intrusivas. São formadas pelo resfriamento da lava, só que agora no interior da crosta. Isso acontece de maneira mais lenta. E os cristais formados são maiores. Por exemplo, quando nós temos o granito. Então, esse é um tipo de rocha, rocha magmática. Dentro das rochas magmáticas, eu tenho as extrusivas, feitas pelo resfriamento rápido dessa lava na superfície, e as rochas magmáticas intrusivas, feitas pelo resfriamento dessa lava dentro da própria crosta, que é o resfriamento mais lento. Além das rochas magmáticas, eu tenho as rochas sedimentares. As rochas sedimentares são constituídas de fragmentos de outras rochas, ou de restos de animais e vegetais. Apresentam organização em camadas. Então, se você imaginar dois picos, duas montanhas, uma montanha aqui, outra montanha aqui, e aqui nós temos um vale. Com o vento, com a chuva, né, os materiais são depositados neste vale. E ao longo de várias eras, formam-se então as rochas sedimentares. Os fósseis ocorrem somente em rochas sedimentares. Como exemplo de rochas sedimentares, podemos citar o arenito. Agora, rochas metamórficas. Lembre que são toneladas e toneladas e toneladas, tá, de sedimentos, uns sobre os outros. Com isso, forma-se uma grande pressão, inclusive aumentando até a temperatura. E os retículos cristalinos dessas rochas sedimentares começam a sofrer mudanças e formam então as rochas metamórficas, tá? Devido às grandes temperaturas e pressões sofridas, por exemplo, das rochas sedimentares. O mármore é um exemplo dessa transformação. Então, o exemplo de rocha metamórfica é o mármore. E o que são fósseis? Nós falamos aqui, que nas rochas sedimentares nós encontramos os fósseis. E o que são fósseis? Fósseis são restos de organismos vivos encontrados no interior de rochas. Pode ser tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, eu encontrei essa figura aqui com fotos mostrando as rochas magmáticas. Rochas magmáticas. Nós temos as rochas magmáticas extrusivas e as rochas magmáticas intrusivas. O granito, intrusiva, e extrusiva, o basalto. Certinho? Agora nós vamos fazer mais exercícios. O mármore se forma a partir do calcário, quando submetido a pressões e temperaturas elevadas. Pode-se afirmar que o mármore é uma rocha. Lembra? O mármore ele foi formado devido a grandes pressões e temperaturas. Houve mudança, então é uma rocha metamórfica. Alternativa correta, alternativa B. Questãozinha da FUVEST. As esculturas de Rodin foram feitas em sua maioria de bronze.
e algumas de mármore. Os principais componentes desses materiais são: lembra que o bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. O mármore, como nós vimos nos slides anteriores, é uma rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio. Alternativa correta: E. O bronze é uma liga de cobre e estanho e o mármore é composto basicamente de carbonato de cálcio. Preencha as lacunas com os respectivos tipos de rocha. As rochas formadas pelo resfriamento do magma no interior da crosta terrestre, resfriamento lento, são chamadas de rochas magmáticas intrusivas. Um exemplo dessa, granito. As rochas formadas pelo resfriamento do magma na superfície, o resfriamento mais rápido, são chamadas de rochas magmáticas extrusivas. Um exemplo, basalto. Rochas formadas por fragmentos de outras rochas transportados e depositados em áreas mais baixas são as rochas sedimentares. Um exemplo de rocha sedimentar é o calcário. Rochas modificadas pelo aumento de pressão e temperatura são as rochas metamórficas. Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore. Agora nós temos mais um exercício. Esse exercício do Enem, eu busquei e alguns professores caracterizaram esse exercício como exercício de biologia, tá? Outros como interpretação de texto. Poucos colocaram isso na química. Mas vamos tentar responder com base no nosso conhecimento da química e do nosso dia a dia. Tá bom? A montanha pulverizada. Talvez seja a parte mais importante, esse termo, ó. Pulverizada. Então, era uma montanha e ela desapareceu. Esta manhã, acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões do trem monstro de 5 locomotivas, trem maior do mundo. Tomem nota: foge minha serra, vai, deixando no meu corpo a paisagem. Mísero pó de ferro, e este não passa. Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética. A situação, poeticamente descrita acima, sinaliza do ponto de vista ambiental para a necessidade de. Tá? Essa figura não tinha na prova, mas eu coloquei aqui para ajudar a gente a responder. Então, ó, tem que julgar se é verdadeiro ou falso. Ele fala: manter a necessidade de um rigoroso controle sobre os processos de instalação de novas mineradoras. Sim, seria interessante, tá? No ponto de vista ambiental, você ter um rigoroso controle para não acontecer isso em todo lugar. Inclusive, isso, além do desmatamento, acontece muita poluição. E vocês sabem que precisa de água para fazer a purificação desse minério. E aí nós temos então aquelas represas, igual aconteceu em Brumadinho. Essas represas podem vir a estourar, causando desastres enormes para o meio ambiente, as pessoas em geral. Então o 1 é verdadeiro, deve se manter um rigoroso controle. 2. Criarem-se estratégias para reduzir o impacto ambiental no meio degradado? Sim. Do ponto de vista ambiental, que é o que ele pediu, seria interessante criar essas estratégias para reduzir o impacto ambiental. Do ponto de vista ambiental, reaproveitarem-se materiais reduzindo a necessidade de extração de minérios? Se a gente tivesse uma cultura de reciclagem melhor, nós não precisaríamos extrair tanto no meio ambiente. Então, do ponto de vista ambiental, também é válida. 1, 2 e 3 são ideias válidas do ponto de vista ambiental.
Portanto, é correto afirmar que 1, 2 e 3 são verdadeiros. Alternativa correta, alternativa I. Vamos para mais uma questãozinha. Em competições esportivas, é comum premiar os vencedores com medalhas que hierarquizam a classificação dos 3 primeiros colocados, com ouro, prata e bronze. A medalha que tradicionalmente é conferida ao terceiro colocado é a de bronze. E o bronze é... Nós comentamos isso lá no comecinho da aula. O bronze é uma liga metálica, é uma solução, tá? Uma mistura de cobre e estanho. Alternativa correta, alternativa A. Nós falamos que alguns elementos são encontrados puros na natureza e outros não. Outros nós precisamos purificar. Eu vou citar aqui alguns elementos, tá, que não são encontrados necessariamente puros no ambiente, mas nós podemos purificá-los e usá-los. Por exemplo, nós podemos obter o flúor, o gás flúor, que é um halogênio. O gás flúor, ele tem uma cor levemente amarelada, um verde bem clarinho, quase amarelo, tá? E ele é tóxico para nós. Temos que evitar o contato com o flúor. Ele reage violentamente com o hidrogênio, formando ácido fluorídrico. E nós usamos o flúor, por exemplo, quando você necessita fazer um material chamado teflon. Tá? Nessas panelinhas que tem teflon, nós podemos usar o flúor para produzir esse material. Outro lugar que a gente pode usar o flúor, poucos livros trazem, é na purificação, tá, do urânio. Uma das formas de você purificar o urânio é fazendo ele reagir com o flúor, tá, transformando então em um gás, o fluoreto de urânio, que aí facilita o processo de purificação dele. Mas o que me interessa hoje não é o flúor, não é o iodo, não é o bromo. É falar para vocês um pouco do cloro. Tá? O cloro, ele tem uma cor esverdeada. E se nós pegarmos esse cloro e borbulharmos ele em água, eu formo a água de cloro. Essa água de cloro forma o íon hipoclorito, que é um agente bactericida e fungicida muito forte. Também é alvejante. Vocês conhecem como água sanitária, o Varex, tá bom? Então o cloro, ele pode combater micro-organismos e é usado no tratamento de água. O potássio. O potássio, muitas pessoas praticam esportes, tá? Falam, precisa comer um pouco de banana, porque banana tem potássio e evita cãibras. Sim, mas a banana não é a única fonte de potássio que nós temos. Tem o abacate, peixe, folhas verdes escuras, também tem potássio. Bom? Então ele ajuda no controle da pressão arterial, no equilíbrio da água no corpo e no funcionamento dessas células musculares e nervosas. O potássio, ele é um metal. Ele tem essa aparência. Ele é extremamente reativo. Se você jogar água nessa pedra aqui, ela explode. Tá? E nós usamos o potássio, só que não na forma pura, na forma de sais de potássio, por exemplo, o cloreto de potássio e o nitrato de potássio, como adubo. Então, o potássio, nós usamos ele na agricultura. O cloreto de potássio e o nitrato de potássio são usados como fonte de potássio para melhorar a qualidade do solo. A platina. A platina, ela também tem uma característica semelhante à do ouro, ou seja, não oxida. A platina e o ouro, tá, são materiais que a gente chama de metais nobres, são pouco reativos. E por não oxidar, você pode produzir então joias e elas não sofrem alteração com o tempo, assim como o ouro.
E onde que nós podemos usar platina? Implantes dentários, implantes ortopédicos. Hoje nós evitamos usar platina, por quê? A platina, apesar de ser um material inerte e resistente e funciona como material ortopédico, ele é muito caro. Então hoje nós podemos usar o titânio, mas já foi usado como material ortopédico. É usado no catalisador de automóveis para evitar a poluição excessiva por óxido de nitrogênio. É usado na fabricação de armamentos. É um catalisador na hora de fazer algumas reações químicas. E como eu falei para vocês no comecinho, a fabricação de joias. O alumínio. Não tem nem muito o que falar do alumínio, vocês conhecem bastante. O alumínio é usado para a produção de latinhas, tá? De panelas. E talvez isso seja novidade. Aqueles fios de alta tensão, tá? Que tem naqueles postes enormes, alguns acham que são fios de cobre, mas não. Se fossem fios de cobre, primeiro, iria ser extremamente caro fazer a ligação com fios de cobre. Outro, os fios de cobre seriam muito mais pesados e você teria que ter então mais torres próximas umas das outras. Então você ia ter que gastar com o fio de cobre, que era muito mais caro, e com mais torres. Para evitar esse gasto excessivo, nós usamos os fios de alumínio. Então nos postes de alta tensão, os fios são feitos de alumínio, que ele é mais leve, conduz corrente elétrica da mesma forma, tá? E é mais barato. O cobre. A instalação de casa, como é bem menor a distância, nós podemos usar fios de cobre. Tá? Por que não usar alumínio? Porque o alumínio, apesar de conduzir corrente elétrica, não conduz tão bem quanto o cobre. Então o cobre conduz corrente elétrica melhor e para lugares pequenos o cobre é um excelente condutor, tá? Se você desprezar então o problema dele com o peso e com o preço. Nós também colocamos cobre, revestimos, por exemplo, a moeda de 5 centavos. Existe cobre em outros lugares. Alguns utensílios são feitos de cobre. Sais de cobre, por exemplo, o sulfato de cobre, é utilizado para controle de algas em piscinas e aquários. Tá? Então o cobre é utilizado em várias outras formas. Estanho. O estanho também é um metal. Ele é usado na fabricação de latas. Professor, mas a latinha não é de alumínio? Sim, tem a latinha de alumínio, mas se vocês olharem as latinhas em conserva, elas têm uma camada de estanho. Antigamente, as latas de óleo, isso é da minha infância, da infância do pai de vocês, também usava lata de óleo. E a gente evitava comprar o óleo amassado, com a lata amassada, porque poderia ter rompido a camada de estanho e aí poderia contaminar o alimento. Então essas latinhas em conserva, né, tem uma camada de estanho. Uma história rápida sobre o estanho é que Napoleão, com o seu exército, ele sofreu uma grande baixa quando foi invadir uma região fria. Por quê? Os botões do uniforme do exército de Napoleão era feito de estanho. E o estanho, sobre temperaturas baixas, ele começa a esfarelar. Então os botões dos casacos do exército francês, do exército de Napoleão, foram se degradando no frio. E alguns especialistas dizem que devido a esse falta de agasalho, né, por causa dos botões, parte do exército de Napoleão morreu de frio, o que permitiu que ele perdesse então uma grande parte da sua tropa. Mas isso é só uma história. Ela aparece no livro chamado Os Botões de Napoleão. Quem tiver curiosidade, dá para comprar e não é muito caro. Exercícios. Os elementos químicos encontrados na natureza são utilizados para os mais diversos fins. Assim,
Onde que a gente utiliza potássio? Na agricultura? Então o item 1 é verdadeiro. Item 2. A platina é usada na confecção de joias? Sim. O item 2 também é verdadeiro. O alumínio é usado na fabricação de panelas? Sim. O item 4 também é verdadeiro. O cobre é usado na fabricação de cabo elétrico? Sim. O 8 também é verdadeiro. O estanho é usado na fabricação de latas? Sim. O 16 também é verdadeiro. O cloro é usado no tratamento de água? Sim. Então, todos os itens são verdadeiros. Temos um exercício para fazer ainda, faltam só 3 e a gente acaba, hein? Associe a primeira coluna com a segunda coluna. Substâncias naturais da crosta terrestre que apresentam propriedades físicas e composição química definida. Os minerais, eles apresentam propriedades químicas definidas. Então, o A liga com o 3. Misturas naturais de minerais. Nós falamos que as rochas são misturas de minerais. Então, B liga com 5. O C. Formado pela solidificação do magma derretido, pela lava. São as rochas magmáticas, formadas pelo resfriamento do magma. Portanto, item C liga com o número 1. Item D. O basalto formou-se pela solidificação rápida da lava que veio para a superfície. É uma rocha magmática extrusiva, resfriamento rápido. Então, o D liga com o 4. E. O granito formou-se pelo esfriamento lento da lava no interior da crosta. Seu resfriamento lento, rocha magmática ou rocha ígnea, né? Intrusiva. Então, o E liga com o 6. E o F? Constituído de fragmentos de rochas ou de restos de animais e vegetais fossilizados e apresentam organização em camadas. Como exemplo, temos os arenitos de Vila Velha, no Paraná. Rochas sedimentares, o F, item 7. E o G, para acabar esse exercício, os minerais da rocha original são deformados devido a pressão e temperaturas elevadas, como por exemplo o mármore. Nós temos aqui as rochas metamórficas, então o G, número 2. Confere a resposta, vamos para o próximo. Considere a abundância relativa dos elementos na crosta terrestre, apresentando no gráfico abaixo. A análise do gráfico permite concluir que, em relação à crosta terrestre, é correto afirmar que... Vamos lá. O silício é o metal mais abundante? Não. O silício não é um metal. O silício é um semimetal. Então não pode ser o item A. Item B. Entre os metais identificados por seus símbolos, os alcalinos são mais abundantes? Metal alcalino é o sódio, mas o mais abundante, aqui ó, metal alcalino terroso. Então, os alcalinos terrosos têm maior quantidade do que os alcalinos, então é falso. Item C. Menos da metade da sua massa é constituída por metais? Sim. O alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, titânio e os outros, todos eles juntos, não dá metade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Menos da metade de sua massa é constituída por metais. A maior parte é constituída por oxigênio e silício. Vamos continuar. É o último exercício para acabar a linha, hein? Identifique os elementos. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, na forma de óxido, está presente na areia. Lembra que na crosta terrestre nós temos basicamente o oxigênio e o silício.
Mesmo se você não soubesse que o silício é o segundo elemento mais abundante, a dica está aqui, ó. Forma um óxido presente na areia. A areia é óxido de silício. Então só pode ser o silício. Item B. É o metal mais abundante na crosta terrestre e é obtido a partir da bauxita. Opa! Falou em bauxita e já lembra do alumínio, tá? Bauxita é o minério principal de onde se obtém o alumínio. Então B é o alumínio. E mesmo se você não soubesse disso, entretanto, parte do que é produzido após utilizado é reciclado. A gente sabe que o alumínio é reciclado. Então já ajudaria a responder. É o elemento mais abundante na crosta terrestre, tanto em porcentagem em massa como em termos de número total. O item C então é o oxigênio. E o item D é o quinto elemento mais abundante na crosta terrestre. Na forma de cátion compõe o mármore e a cal. Mesmo se você não soubesse que o mármore é carbonato de cálcio, a cal já te ajuda, que é o cálcio. Tudo bem? Silício, alumínio, oxigênio e cálcio. Vamos encerrar a linha por aqui. Até a próxima, turma. Bom estudo!